Bom dia a todos, bom dia a todas, bom dia para você que nos assiste pela TV UFMA no Maranhão e pela Pop TV em Sobradinho e Porto Alegre. Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas ao nosso programa. Hoje, terça-feira, dia de comentar aí as estatísticas de crédito que ficaram ontem, então a gente vai falar sobre essas taxas de juros. Vamos falar sobre o Tigrinho, vamos falar sobre as bets que estão aí na mira do Ministério da Fazenda. Algumas devem sair do ar e não são poucas. A estimativa é que 500 e 600 casas de apostas saiam do ar aí nos próximos dias. Então a gente vai falar sobre isso, mas vamos falar também sobre outros assuntos, o contingenciamento do orçamento que saiu no detalhe já com os ajustes dos 15 para os 13 bilhões. E vamos falar também do PMI industrial que saiu hoje, o índice de gerentes de compra aqui no Brasil. Mas antes de tudo isso, eu vou dar bom dia para o André. Bom dia, André, como você está hoje? Bom dia, Débora. Bom dia a todos os nossos telespectadores. Hoje é dia da gente falar aí das bets aí, porque vai ter um facão aí. Quem não se legalizou não vai ter mais tempo, vai ser só ano que vem, a gente vai ver como que vai funcionar isso, quais serão os impactos. Mas mesmo assim a gente vai descer aí um pouco a lenha nas bets aí, porque continua sendo um problema muito grande. Vamos falar aí de questão fiscal, que você teve um contingenciamento e, para variar, vai ser na cabeça dos mais pobres de novo esse contingenciamento, né? Então vamos explicar tudo isso. Tem crédito, tem PMI, então tem bastante assunto para a gente tratar nessa manhã de hoje. Então a gente já pode ir para a nossa agenda, né, Débora? Vamos ver o que está acontecendo, o que o nosso telespectador vai enfrentar nesse dia de hoje. Bom, a agenda de hoje está bem recheada, vocês vão ver, porque tem os PMIs de todos os países. Então hoje, dia 1º de outubro de 2024, São Paulo, não é só o Marçal que conhece a letra de Diário de um Dentento. Então vamos lá, 4 horas da manhã, o vice-presidente do Banco Central Europeu, Luiz Guindos, discursou em evento promovido em parceria com o Fed de Nova York e com o Banco do Canadá. Então aqui um evento aí mais voltado à política monetária, discussão de política monetária, e a partir das 4h55 começam os PMIs, os índices dos gerentes de compra industrial de vários países. Saiu da Alemanha, zona do euro e Reino Unido, e já adianto que por lá os PMIs, os índices dos gerentes de compra, esses termômetros que mostram como é que está a atividade industrial, ficaram abaixo do patamar de 50, na sua maioria, mostrando contração da atividade por lá. O que acabou trazendo um pouco mais de bom humor para a zona do euro foi justamente o CPI de setembro preliminar, até porque a gente ainda não tem o fim de setembro, né? Foi ontem, mas ainda não é a medição oficial do mês, que acabou mostrando pela primeira vez desde meados de 2021 que a inflação está abaixo da meta na zona do euro. Também não é para menos, porque lá está tudo contraindo, né? Então a inflação está baixa porque a atividade de uma forma geral na zona do euro está muito complicada. Mas isso é assunto para o Gira daqui a pouquinho. Às 8 horas saiu o IPCS de setembro e aqui no Brasil também a confiança empresarial, 2 medições da FGV. Seguindo aí pela agenda, porque ainda tem bastante coisa, às 10 horas no Brasil também saiu o índice dos gerentes de compras industriais, e aí a gente vai ver como é que ficou esse termômetro da nossa atividade industrial, o que puxou para cima ou não o nosso índice nesse mês, e 10h45 o PMI industrial de setembro. Aqui, às 11 horas, também temos o PMI industrial de setembro, só que a medição da ISM, porque, como eu falei, a gente tem 2 medições diferentes nos Estados Unidos. A feita pela S&P Global, que faz os demais países também, e da ISM de Chicago, que faz a medição dos Estados Unidos. É até importante a gente analisar as duas para ver o que teve de discrepância entre uma e outra. Às 11 horas nos Estados Unidos também saiu o relatório de abertura de vagas, o JOLTS. Então essa semana começa aquela seara dos dados de mercado de trabalho dos Estados Unidos. Tem JOLTS, tem payroll, então é uma semana que o mercado de trabalho dos Estados Unidos deve ficar muito aí em foco. Também às 11 horas, investimentos em construção nos Estados Unidos. E também agora às 11, a economista-chefe do Banco da Inglaterra participa de evento da Confederação Industrial Britânica. Meio-dia, o Rafael Bostic, que é o presidente do Fed de Atlanta, vai discursar numa conferência institucional, com também a participação da Lisa Cook. Então aqui um dia também bem voltado para dirigentes dos bancos centrais. Então a gente já viu economista-chefe do Banco da Inglaterra, o presidente do Fed de Atlanta, lá no comecinho da manhã também dirigentes do Banco Central Europeu. Então um dia também bem permeado por esses pronunciamentos de dirigentes dos bancos centrais de uma forma geral. Mas vamos seguir por aí porque ainda tem coisa na agenda para a gente ver. A dirigente do Banco Central Europeu, a Isabel Schnabel,
também discursa em um evento hoje e temos mais dirigentes do Banco Central dos Estados Unidos falando durante o dia. Ponto importante, na China continental e Hong Kong, os mercados vão estar fechados do dia 1º ao dia 7 de outubro. Então, essa semana a gente não tem mais mercado chinês e de Hong Kong também. Então, a movimentação da Ásia vai estar um pouco mais limitada. Além disso, hoje é feriado na Coreia do Sul. Então, a gente tem feriado da República na China, que acaba durando aí 6 dias, vamos pensar assim. E também temos feriado na Coreia do Sul. Então não vamos fazer giro na Ásia hoje e vamos vir direto para o Brasil falar das questões fiscais, né, André? Exatamente. Já que eles estão descansando lá na Ásia, a gente passa direto aqui para o Brasil e vamos falar do nosso assunto preferido, né, fiscal, né? E beleza. E para variar, né, o corte vai ser na cabeça dos mais vulneráveis mais uma vez, né? Teve o contingenciamento até reduziu 1,5 bilhão, né? O mercado chiou, obviamente, porque a função do mercado é ser chato, ficar chiando aí, se não cortar tudo, aí se não acabar com qualquer tipo de benefício social, o mercado não vai gostar. E você teve aí a divulgação agora dos contingenciamentos e você tem que saúde e cidades serão as pastas mais afetadas, né? Além disso, a gente também tem destaque, vamos dizer assim, destaque negativo, podemos falar assim, também de cortes para educação e também o PAC, ou seja, o que vai ser cortado aí para você tentar alcançar a meta fiscal desse ano. Saúde, orçamento da cidade, ou seja, recursos que vão para melhorias da cidade, que vão para a zeladoria, que vão para obras de infraestrutura nas cidades, recursos que poderiam ser usados para a infraestrutura, que seriam o do PAC, e também recursos na educação, né? Isso daí foi anunciado no dia 20, você teve hoje o detalhamento e mais uma vez a gente vê aquela coisa, né? O mercado pedindo, né, essa aceleração de cortes de gasto, o governo está gastando muito, né? Aí você ouve na imprensa, não, porque é muito, o governo tem que colocar, fazer seu papel, tem que cortar muito, está gastando muito dinheiro, são emendas parlamentares gigantescas, até o judiciário coloca aí nessa seara aí, nessa confusão toda e fala, não, que você tem um judiciário muito caro, deputados gastam muito. Aí você vê assim onde vai cortar, porque tem que cortar em algum lugar. Vai cortar da educação, vai cortar, ou seja, da faculdade pública que você estuda, que você quer entrar, vai ficar mais sucateada ainda, vai cortar aí do posto de saúde aí, vai cortar da melhoria que poderia ter na sua cidade, não vai fazer aquela obra, aquele recapeamento de estrada. Então é sempre assim, gente. O mercado finge que ele está mirando lá no quem tem dinheiro mesmo, quem tem poder e tal, e vai lá, mas na verdade o corte é sempre o mais vulnerável. É só ver esse debate todo aí que teve na questão da reoneração. Se está precisando de tanto recurso, por que não aceitou essa reoneração? Mas essa aí ia pegar no andar de cima, né? Daí falou, não, a gente vai reduzir o emprego, vai ter um emprego, vai estourar, né? Mas a gente não está precisando acabar com a atividade econômica, também não estamos crescendo demais? Então, basicamente é essa coisa, qualquer desculpa serve para você tirar benefício de quem é mais vulnerável, de quem é mais pobre, o que eles querem, na verdade, é sangue. E a gente sabe aí que o mercado não sossega com isso. E o Haddad, que não faz só acenos, né? Ele solta rojões para ver se o mercado aceita ele, né? Ele é a pessoa que mais quer agradar o mercado nesse mundo aí, acaba cortando isso, né? E aquela coisa, são consequências dos seus atos. Inventou de fazer essa regra fiscal tão restritiva, né? Você tem que agora cumprir, mas é óbvio que o corte vai sempre sair do lado mais frágil, né, Débora? Exatamente. A corda aqui sempre estoura para o lado mais fraco. Então, se a gente pegar as pastas que estão sendo mais afetadas aqui, a gente está falando de saúde, que apesar da diminuição do contingenciamento, teve uma redução de 4,5 bilhões, inclusive maior do que estava sendo previsto antes. O Ministério das Cidades perdeu 1,08 bilhão. E a pasta da educação também foi atingida aí com um corte de 1,4 bilhão. Então, a gente está falando de saúde, educação e o Ministério das Cidades. E a gente poderia até pensar em discussões, como o André falou, a reoneração da folha de pagamentos que estava em pauta, ou a discussão dos juros sobre capital próprio, que também causou muito rebuliço ali no mercado, até porque juros sobre capital próprio é lançado como despesa ali no balanço das empresas, então tem toda uma redução na carga tributária. Então, tudo isso foi discutido, mas foi deixado de lado porque realmente causou aí muito rebuliço, causou muito zum, e principalmente o juros sobre capital próprio, que normalmente está em empresas financeiras, acabou sendo deixado de lado na discussão e poderia também mexer com a arrecadação. Só que aí mexe com o mercado financeiro e mexe com o bolso de gente que o governo talvez não esteja tão disposto a
peitar assim de uma forma tão já, né? Então isso foi, então vamos jogar essa discussão mais para frente, vamos jogar a reoneração gradual mais para frente, mas poderiam ser alternativas para a gente não fazer a corda estourar, por exemplo, na farmácia popular, né? Que está ali sendo tirada pouquinho a pouquinho do orçamento com os contingenciamentos. Então esse é um ponto aí para a gente pensar. Vamos falar então agora dos PMIs, né, que é os famosos índices de gerentes de compra, né, eles acabaram de sair essa manhã, saíram os dados do Brasil, inclusive, né, e a gente tem bom resultado aqui, expandiu de novo aqui, aumentou, Débora, explica aí pra gente aí, esses dados aí para nós. Bom, vamos falar aí do PMI, só para deixar todo mundo na mesma página aqui, para vocês entenderem como funciona esse termômetro, como funciona esse índice. Ele é um índice de atividade medido pela S&P Global, então a gente tem essa medição de vários países, o que é muito bom, porque a gente consegue comparar. Inclusive, depois que todos os países são divulgados, a gente tem essa medição global. E a gente consegue ver se os países estão acima dessa medição global ou ficaram abaixo dessa média mundial. O que tem acontecido com o Brasil em relação à atividade industrial? Ela vem recuperando fôlego. E só para vocês entenderem como funciona o PMI, para entenderem também por que ela está recuperando fôlego. A gente tem um patamar ali, um limiar que a gente chama de 50 pontos. Se aquela atividade está acima desse limiar de 50 pontos, isso mostra que ela está expandindo. Então, aquela atividade, no caso aqui a gente está falando da atividade industrial, o setor industrial está crescendo no país. Ele pode estar crescendo numa velocidade mais rápida ou numa velocidade mais lenta em comparação ao mês anterior. E se ela estiver abaixo do limiar de 50, que é o que eu falei que está acontecendo na zona do euro e na Europa de forma geral, isso quer dizer que a atividade industrial está contraindo. Então ela está encolhendo. E ela também pode encolher numa velocidade mais rápida ou menos rápida, mais lenta ali. O que vinha acontecendo com a nossa indústria ou com o PMI industrial até dezembro do ano passado? Vocês podem ver que está vermelhinho aí no gráfico. Estava abaixo do limiar de 50. Então, até dezembro do ano passado, a nossa atividade industrial estava encolhendo, ela estava reduzindo. Então, a gente não tinha ali muito fôlego na atividade industrial. E para lembrar vocês, isso é um termômetro. Isso é feito com base em pesquisas, ali com vários componentes nas empresas do setor. E a gente consegue ter uma ideia de como virá a próxima pesquisa mensal, aqui no caso, pesquisa mensal da indústria. Então, ela quase antevê a pesquisa mensal da indústria, ela sai antes. Tá, que a gente também já está falando de setembro, justamente para tentar prever como é que vai ser a atividade industrial do país. Por isso que a gente chama de termômetro. O que a gente teve do mês passado para cá? Faz algum tempo já, né? Então desde janeiro, que a nossa atividade industrial está no terreno da expansão, mostrando que a indústria brasileira ela tem potencial para crescer e está crescendo. A gente chegou ali em agosto, abril, desculpa, patamar de 55,9, foi o melhor PMI em muito tempo que a gente teve, mostrando uma expansão bastante acelerada da indústria brasileira. Depois a gente teve ali uma queda, mas ainda em patamares bastante altos aí para a nossa realidade brasileira, que vinha de um patamar muito prejudicado, de um PMI muito prejudicado, abaixo de 50 por muito tempo. E no mês passado, depois de atingirmos aí perto dos 53, pouquinho acima de 53, aí mais perto de 54 que 53. Em julho, em agosto, a atividade industrial, ou o termômetro da atividade industrial, caiu ali para perto de 50, porque tinha ali uma dúvida se a indústria ia crescer com os custos de crédito aumentando. Nesse mês, apesar desse cenário desafiador, o índice dos gerentes de compra da indústria volta para 53,2, mostrando uma expansão acelerada da nossa atividade industrial. Então, o que isso está mostrando? Que em setembro pode ser que a gente volte a ter uma aceleração na pesquisa mensal da indústria. É isso que está mostrando, é que a nossa indústria pode expandir em até uma velocidade um pouco mais rápida. E o mais interessante dessa pesquisa, né, ou desse índice, quando a gente abre ali o relatório do S&P, o que puxou essa atividade industrial para cima, ou esse ritmo da atividade industrial para cima, foram os bens de capital. Então, não é qualquer coisa que está sendo produzida ou vendida aqui no Brasil. São bens de capital, bens que produzem outros bens, o que vem muito em linha com outros pontos que a gente fala aqui, quando a gente fala de confiança da indústria, ou da própria leitura da pesquisa mensal ali da indústria, a gente consegue ver que vem com uma qualidade boa.
Então, mais uma vez, o nosso PMI industrial mostra expansão, indicando que a nossa indústria tem potencial para crescer numa velocidade mais rápida e puxada por um setor aí bem importante, que são os bens de capital, que não realmente são produtos de maior valor agregado. A gente tem ali também uma previsão de investimento, porque se está produzindo ou vendendo bens de capital, isso quer dizer que tem uma pretensão de investimento no futuro, né? Não vai produzir isso à toa. Então, mostra também essa qualidade do setor industrial que a gente já vem acompanhando em outras análises do mesmo setor. Quem diria, né, que você realizar gasto público, aumentar o salário mínimo acima da inflação, gerar demanda, expandir aí projeção de demanda futura ia fazer com que os investimentos fossem ocorrer, né? Já desde 36 estão falando isso, né? O Keynes lá, coitado aí, já tá morto já faz mais de 80 anos, mas desde ele já está se falando aí, a gente já sabe que acontece isso, né? Mas parece que a gente tem aí que toda hora bater nessa tecla, porque parece até que a austeridade fiscal ia resultar nisso, né? Não, que está resultando isso é porque as empresas estão observando demanda futura. E nesse caso até a taxa de juros pouco importa, né? É mais o espírito animal que ele falava, né? Ele investe porque ele acha que vai ter lucro futuro, tá? E por isso que a taxa de juros não é um bom acelerador, ela é só um freio, né? Então ela ajuda a dificultar isso, né? Mas a gente vê aí que, pelo visto, até a indústria está confiando bastante aí no Brasil. Falando em outra coisa aí que a gente precisa falar agora, Débora, é que o Haddad aí, a gente falou mal do Haddad na questão aí dos cortes dos contingenciamentos, mas agora aí ele acertou, porque quase 600 bets vão acabar, vão sair agora no mercado, não pediram regulação. Então você tem até um prazo de 10 dias para tirar dinheiro dessas bets aí que estão irregulares. Hoje à tarde deve ser a lista das bets que estão regularizadas, né? Então um acerto, pelo menos, temporário disso, né? Exatamente. Até tem uma discussão, né? Porque a tributação esperada para a arrecadação com as bets era ali de cerca de 3,4 bilhões. Só que recentemente o Banco Central soltou aquele estudo que em agosto mostrou que mais de 3 bilhões foram utilizados ali dos beneficiários do Bolsa Família para irem para bets por Pix. Então está toda essa discussão de como é que vai controlar isso. Se vai ter alguma restrição em relação ao uso desse cartão de benefício do Bolsa Família, se vai ter também alguma restrição em relação ao uso do cartão de crédito para apostar. Tem vários países que não deixam você usar o cartão de crédito para apostar porque esses países acreditam que você está se financiando, está alavancando utilizando o cartão de crédito para utilizar para aposta. E tem também toda aquela discussão, né? Se a gente for pensar do lado, inclusive dos bancos, talvez eles não queiram que as pessoas usem o cartão de crédito para apostar, porque isso poderia trazer um risco também para o endividamento e trazer alguns problemas, né? Porque enquanto a pessoa está usando o Pix, embora possa fazer Pix no cartão de crédito, por mais que a pessoa esteja usando o Pix, ela está usando um dinheiro que ela tem disponível em conta, e isso também é muito ruim para a economia como um todo, porque está saindo 3 bilhões que não está deixando nada aqui, nem emprego, nem multiplicador ou nada desse gênero. Está saindo e não está voltando nada, né? Que voltaria seria o quê? 3 bilhões de arrecadação, 3,4 bilhões de arrecadação, mas pouco para o prejuízo que está causando. Então, toda a discussão em relação ao uso ou não do cartão, uso ou não do benefício Bolsa Família já está em pauta. Mas a grande discussão que se tem é a magnitude desse envio de dinheiro em um único mês e o quanto se tem de pretensão de arrecadação. E aí esse estudo do Banco Central, eu acho que também deu acabou abrindo os olhos, né, do Fernando Haddad, que acabou falando que a publicidade das bets está fora do controle, que também esse envio de dinheiro, né, o brasileiro está gastando muito com isso, está deixando de consumir outras coisas importantes, está se endividando, a gente vai falar de endividamento daqui a pouquinho. Então, uma discussão que ela está ali no Ministério da Fazenda e está em outros âmbitos também, né? A Febraban está discutindo isso, o Banco Central está discutindo também, até setores de varejo estão se sentindo um pouco ameaçados ali por perder faturamento, porque esse dinheiro está indo para fora do país.
Eu já vi que pelo menos aí algumas posições do Haddad parecem bem contundentes. Aí parece que ele realmente não quer permitir a utilização de cartão de crédito, ou pelo menos limitar a utilização de cartão de crédito, fazer algum bloqueio com o cartão do Bolsa Família principalmente, fazer uma regulação maior na questão das propagandas, porque tratar como se fosse cigarro, bebida. Tem gente que fuma, tem gente que bebe, mas você não pode ficar incentivando as pessoas a fazerem isso, né? Então não vamos também ficar incentivando as pessoas a apostar. Então isso daí tem que ser também uma regra aí, porque vicia tanto quanto e gera problemas psicológicos e sociais também, como cigarro e também como bebida também. Então, até problemas no SUS futuro, né? Então, eu acho que a gente tem que partir para agora, começar a regulamentação pesada. Agora já identificamos quem é menos sério, né? Que já não vão falar sério, né? Num mercado como esse, mas quem é menos sério, quem não quer nem ser regularizado aí. Então, já lima essa galera e começa a falar, vocês querem trabalhar aqui no Brasil? Vai ser assim, 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 assado. Quem não quiser, tchau. Aí, pelo menos, a gente começa a controlar um pouco, porque até agora a gente estava completamente desenfreado. E não tem como você deixar uma coisa assim, sem nenhuma regulamentação, uma coisa que faz tão mal assim e destrói tanta gente dessa maneira, assim. Você, pelo menos uma regulamentação precisava ter. Aí depois a gente debate aí o que a gente faz aí, mas pelo menos a regulação, assim, não é para ontem, é para uma semana atrás. A gente precisa fazer isso muito rápido. E você falou de crédito, né, Débora? Então, falando até cartão de crédito para ser usado em bet, né? Olha quanto que você vai pagar aí de crédito. É pior que agiota, hein? Se você pegar dinheiro para usar cartão de crédito para apostar no Tigrinho. Pois é, se você usar o cartão de crédito e não pagar, rolar a sua dívida, você vai pagar aqui no Brasil 426,9%, quase 427%, vamos arredondar, 427% ao ano de juros equivalente na modalidade do rotativo. Ela caiu do mês passado para cá, estava ali mais ou menos em 432, mas ainda é a taxa de juros mais alta do nosso país, é o vilão do bolso do brasileiro, é uma taxa exorbitante que não tem justificativa, mas a gente vai mostrar as outras taxas também para vocês entenderem ali como é que estão essas taxas de juros anualizadas no nosso Brasilzão. Lembrando que aqui é taxa de juros média, então tem algumas entidades financeiras, algumas instituições financeiras que cobram mais do que isso e tem algumas que cobram menos, mas a gente tem que lembrar sempre que tem aquelas que cobram 1000% de juros ao ano. Então vamos colocar aqui a tabela para o pessoal acompanhar de casa e ver aí quem são os vilões do nosso endividamento brasileiro. O cheque especial tem uma taxa de 134,6% ao ano. Lembrando aqui, vocês, cheque especial sempre gera dúvida no chat, as pessoas começam a discutir o que é, o que não é. Cheque especial é aquele uso emergencial do limite da conta. Então, você tinha ali R$100 na conta, você usou mais R$100 e ficou, sei lá, R$50 negativo. Quando você fica, né, com esse uso do limite, então os R$50 que você ficou negativo na conta, isso é o que a gente chama de cheque especial. Então, você está utilizando o limite da conta, normalmente aqui em caráter emergencial, mas tem gente que acaba utilizando de forma recorrente, e isso pode virar uma bola de neve, porque se você não cobrir esses R$50 negativos, vamos pensar assim, você vai ter uma taxa mensal, claro, porque não é 134, mas é o equivalente disso num mês, e aí o seu saldo vai ficar mais negativo. Se você não cobrir, vai virando uma bola de neve. Então, essa modalidade de crédito, ela tem uma inadimplência até alta de 11,7% e teve uma variação de 3 pontos percentuais do mês passado para cá. Então, utilizar o limite da conta ficou mais caro em relação ao mês de julho. O crédito pessoal não consignado, que é aquele que não tem um destino já específico, não é para compra de um veículo, não é consignado em folha de pagamento, é o crédito mais livre ali, que a gente chama de financiamento ou empréstimo pessoal. Então, aqui ele tem uma taxa de 95,4% ao ano, também não é baixa. É uma taxa bastante alta a do crédito pessoal aqui no Brasil e continua alta, apesar de ter caído 3,8 pontos percentuais em relação ao mês passado. Já o crédito pessoal consignado, que é aquele que tem consignação em folha, então desconta no lerite, desconta do benefício ali do INSS do aposentado pensionista, do servidor público. Então tem o salário como garantia, principalmente se a gente está falando de servidor público e aposentado pensionista do INSS. Ele vai receber aquele recurso.
E isso já é descontado em folha de pagamento ou no próprio ali holerite. Então tem pouco risco para a instituição financeira porque tem esse desconto. Inclusive o que tem o maior risco para a instituição financeira é a parte ali das pessoas que não são funcionárias públicas, então não teria estabilidade, não são pensionistas e aposentados, então poderiam perder a renda porque são, por exemplo, funcionários da iniciativa privada. E essa taxa é mais alta do que essa média, porque aqui a gente está considerando também essas duas outras modalidades, então é a média dos 3. E aqui a gente tem uma média de 22,8, considerando que tem toda a garantia da folha de pagamento, a gente também considera uma taxa bastante alta aqui no Brasil. 0,40 também em relação ao mês passado de variação, mas ainda uma taxa alta. Aquisição de veículos, que tem ali o veículo como garantia, tenta não pagar a aquisição de veículos aí para ver o que acontece com o seu carro. E então tem também uma taxa bem alta tendo o veículo como garantia. O crédito do rotativo é o mais alto de todos, não tem como, e por isso tem a inadimplência mais alta, não é o contrário, tá? Então, por que a inadimplência do rotativo é tão alta? Porque é impagável. Então, não é que o brasileiro não paga porque não quer, é que ele não paga porque não consegue. Então, vira realmente uma bola de neve, por mais que você não possa rolar mais de um mês essa dívida. E a alternativa disso é parcelar o cartão com 182% de juros, também uma coisa que pode tornar essa dívida impagável e por isso também tem uma inadimplência alta. Não é à toa que as maiores taxas de juros têm as maiores inadimplências, não é o contrário. É porque é muito caro, fica impagável e o brasileiro não consegue e acaba ficando aí enforcado por essas taxas de juros altíssimas, exorbitantes que tem aqui no Brasil. Débora, vamos chamar o pessoal para votar na firma, porque a gente está concorrendo aqui no Prêmio IBEST. O ICL já garantiu 3 vagas, ó. César Callejon já está na vaga aí de top 3 aí, jornalista influenciador. Quem mais está na vaga? O ICL Notícias aí na categoria de melhor canal também. E a gente também tem aí no top 3 no melhor canal de opinião com o próprio ICL. E o Eduardo está concorrendo ainda, falta só o Eduardo para a gente colocar aí no pódio. Então vamos votar também aí no Eduardo aí, porque ele ainda está disputando a categoria aí, influenciador de economia e negócio. Então, gente, senta o dedo aí no like aí no Eduardo aí para você conseguir garantir esses 4 vagas aí pra gente aí na final. A gente já tem 2 plaquinhas aqui, eu já tirei foto com essa plaquinha aí. Vamos garantir aí mais 4 plaquinhas aí. Vou até pegar do Calejão para tirar foto com a dele aí quando encontrar ele. Então, ó, clica aqui do outro lado, icl.com.br/ibest, vamos votar na galera da firma aí que vale muito a pena. E já em clima de rolê, para quem comentou aqui no nosso chat que nosso áudio vazou no começo do programa, André não estava fazendo nenhum comentário moralista sobre o Em Detalhes, não. Ele estava falando da minha roupa que estava quase abrindo aqui, a gente não queria mostrar nada no meu decote. Então era disso que a gente estava falando, tá, gente? E agora vocês ficam com o Rolê ICL na sequência. E amanhã a gente está de volta para trazer aí os principais pontos do dia. Rolê hoje que tem bate-papo com o Thiago Santinelli. Então fica ligado aí, depois tem o Chico Pinheiro na reprise. Então a programação ainda é longa e muito boa. E amanhã a gente está de volta. Um beijão e até lá. Até mais, gente. Tchau, tchau. Como é que você vai alcançar a sua liberdade financeira? Não vai ser conquistando milhões, isso ninguém vai conquistar. Infelizmente essa é a verdade, apesar da internet estar cheia de golpes querendo te falar o contrário. Mas você atinge a liberdade financeira sabendo planejar a sua aposentadoria. Você atinge a sua liberdade financeira conseguindo estar amanhã sempre melhor do que você estava hoje e construindo um patrimônio. Você atinge a sua liberdade financeira saindo de uma situação de endividado para uma situação de não endividado. E tudo isso dá para fazer se tiver conhecimento e se tiver um plano de ação, um passo a passo, um guia. Eu preparei uma aula chamada o Guia da Liberdade Financeira. Uma aula que todo brasileiro e brasileira deveria ter. Você deveria assistir com a família inteira junto. Essa aula incrível vai acontecer domingo, 13 de outubro, às 8 horas da noite. E para participar é muito simples e é de graça.